Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje a nossa pauta é sobre o projeto do IP Saúde e por isso estão em linha comigo a diretora do 8º Núcleo CEPERS Estrela, Luzia Regina Pereira Hermann, e também Érico Correia, da Frente de Servidores do Estado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês. Só corrigindo, eu sou da diretoria do núcleo hoje, não sou diretora do núcleo, né? Estou na diretoria, certo? A diretora é a professora Eloide Conzatti. Perfeito. Agradecendo o espaço, né? Dando um bom dia para vocês, dizendo que convidei e pedi para que o nosso companheiro aí, que é um presidente do Sindicaixa, que faz parte dessa frente, não é? É meu companheiro de politicamente, né? Militamos na mesma corrente, na construção socialista, e é um cara muito ativo, um militante de primeira ordem, por isso que agradeço já antecipadamente o convite que fiz a ele para que viesse aí colaborar conosco nesse tema. Bom dia, Érico, tudo certo? Bom dia, Bruna, bom dia, Luzia, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, a comunidade de Teutônia, a região. É muito importante, né, esses espaços democráticos para que a gente consiga desmistificar um pouco, né, a versão do governo em relação a este tema tão caro para o conjunto dos servidores e para a sociedade gaúcha. Vamos começar explicando então do que se trata e qual é o ponto de vista de vocês referente a esse novo projeto do IP Saúde. Bem, Érico, eu posso só dar uma palhinha antes, assim, para que as pessoas se situem a respeito, Bruna, da questão da situação em geral, né? Só lembrar as pessoas dessa farsa que é o reajuste, né, que o Leite anunciou desde os 32%, que a gente chama de reajuste fake, né, porque ele na verdade não fez reajuste nenhum, ele tira de um lugar e coloca no outro, no nosso contra-cheque, né. A questão dos aposentados, que muitos ficaram sem reajuste zero mesmo, porque não chegou neles, a pessoal que perdeu a paridade, e também entrou nessa questão do reajuste fake nessa retirada da tal da parcela autônoma que ele colocou, e a questão muito grave que é dos nossos funcionários de escola, tá? Que para além desse problema do IP, de aumento do IP, que isso aí o Érico vai colocar, é essa questão dos funcionários de escola, que o reajuste o básico dos nossos funcionários de escola continua sendo 620, menos de 650 reais. Então é uma vergonha, é um problema que toda a comunidade tinha que se antenar e defender, porque é uma peça fundamental nas escolas, os funcionários, certo? Então é muito grave isso que está acontecendo com eles, e a questão dos aposentados também, que eu esqueci, a questão de que estão hoje contribuindo a mesmo aposentados com a Previdência. Então, além de todos, a falta de reajuste, aumento de contribuição do IP, ainda tem mais desconto. Então, é só para dar essa palhinha aí e deixar, então, que o Érico se encarregue agora desse outro ponto. Obrigada, Bruno. Então, Bruna e ouvintes, na verdade, o IP Saúde é um sistema de saúde público que atende prioritariamente os servidores públicos estaduais, mas também uma série de municípios conveniados e também algumas entidades de classe. É um sistema que atende 1 milhão de pessoas. Então, quando se trata deste debate, muitas vezes as pessoas entendem como um privilégio dos servidores públicos
entendem como um assunto que não lhes diz respeito. E, na verdade, a gente precisa alertar a sociedade que 1 milhão de vidas, né, se jogadas no Sistema Único de Saúde, vão aumentar e causar um colapso no Sistema Único de Saúde, né, que já tem sérias dificuldades, todos sabemos disso. Então não é uma coisa tão simples assim, pegar essas pessoas e simplesmente jogar para dentro do SUS. É evidente, e nós estamos batendo nessa tecla, e por isso eu saudei o espaço, e é muito importante que estejamos disputando essa versão na sociedade. É evidente que o plano de saúde dos servidores públicos está, como se diz, mal das pernas, né? Porque, bom, são 8 anos de arroxo salarial. 8 anos sem reposição. Em 8 anos, os servidores receberam 6% de reposição, frente a uma inflação de 61%. Então, é importante que as pessoas saibam que se os governos, sucessivos governos, muito especialmente Sartori e Leite, tivessem reposto a inflação conforme ordena a Constituição Federal e Estadual, no salário dos servidores, o IP-Saúde estaria muito bem, obrigado. Mas 8 anos de arroxo salarial, então 8 anos de defasagem levam, evidentemente, porque os custos, né, os insumos médicos, hospitalares, tudo sobe, tudo aumenta conforme a inflação. Se o salário não aumenta, mas mesmo assim, se os servidores hoje, no dia de hoje, tivessem uma reposição de 32% nos salários, o plano seria superavitário. Então, bom, aí o governo diz, nós não temos nenhuma condição de dar 32% de reajuste. Muito bem, até podemos ter acordo com isso, mas algo tem que ser feito para a reposição dos salários, porque mesmo com este plano nefasto que o governo faz agora, que nós imaginamos que muitas, milhares de pessoas sairão do plano porque não terão condições de pagar, o governo não acena com nada de reposição. Então, a linha dos servidores, e aqui falo como um dos dirigentes da Frente dos Servidores, onde estão sindicatos como o CEPERS, mas também como o Sindicato da Polícia Civil, enfim, somos 22 entidades que compõem essa frente, de que nós não aceitamos discutir nada do IP-Saúde sem que se discuta salário. Sobre o plano em si, existe uma proposta de aumento da contribuição dos servidores de 3,1% para 3,6% do salário. Isto não é nada de excepcional, embora onere mais os servidores e reduza mais ainda os já minguados salários. É importante que as pessoas saibam que nós temos 15 mil servidores no Estado, 15 mil, que recebem um completivo salarial para chegar no salário mínimo. E que nós temos mais de 60% dos servidores públicos do Estado recebem salários até 5 mil reais. Então não existe aqui nenhuma... porque quando a sociedade olha para o servidor público, enxerga aqueles que ganham muito. Enxerga os juízes, os desembargadores, promotores, deputados, assessorias, etc. Mas se as pessoas olharem para onde o serviço público é realmente essencial para as suas vidas, e aí eu falo especialmente na educação e na saúde, também na segurança, os salários são isso que foi dito aqui. Uma merendeira de escola, uma servente de escola, que são agentes educacionais, que fazem parte do universo da educação, recebem salários, infelizmente, miseráveis. Então, mas só que esse diagnóstico que faz o governo, ele não leva em consideração, é mais ou menos o seguinte: o Estado, o governo do Estado deve para o IP-Saúde, portanto, deve para os servidores, e chama os servidores para pagar a conta. A dívida que o Estado tem para com os servidores, ela ultrapassa a casa dos 700 milhões. O governo anuncia um déficit no IP-Saúde de 746 milhões. Ele diz que esse é o déficit que existe hoje. Mas, por exemplo,
o governo tem uma dívida com o IP referente à cota, ao desconto nos precatórios e RPVs. A gente tem que explicar isso, porque senão as pessoas não entendem. As ações judiciais que os servidores ganham e recebem, muito especialmente a famosa Lei Brito, deste valor que o servidor ganhou na justiça e que a justiça mandou o Estado, enquanto patrão, pagar, é retido 3,1% para o IP Saúde. É retido do salário do servidor, dos valores do servidor. Não é um dinheiro do Estado. Este valor que é retido para o IP Saúde, o Estado se apropriou, uma apropriação evidentemente ilegal e indébita, né? E esse montante chega hoje a 356 milhões de reais que o Estado deve para o IP Saúde. Segundo lugar, há uma dívida em relação à venda dos imóveis. E em terceiro lugar, há uma dívida também na casa dos 300 milhões em relação à contrapartida patronal no plano das pensionistas, de todos os poderes, não só do Executivo, mas também o Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa. Nenhum destes poderes recolheu a cota patronal referente às pensionistas. Então, o déficit de 746 milhões, existe uma contrapartida de dívida dos poderes com o IP Saúde na casa dos 700 milhões, além dos atrasos contumazes nos repasses que esses poderes fazem, de atrasar 4, 5 meses os seus repasses para o plano de saúde. Então, a situação, ela tem origem, ela tem uma razão de fundo, que é a questão dos salários, tá? Mas o governo vem de forma muito voraz, de forma leonina, além de ampliar a alíquota para 3,6% para os contribuintes. O governo vai taxar os dependentes numa tabela onde aqueles dependentes com mais de 59 anos vão pagar em torno de mais de 400 reais por mês. Hoje não pagam nada. Importante que as pessoas saibam que a média de dependentes por segurado no plano de saúde dos servidores não chega a 1 por pessoa, porque é uma massa já um pouco envelhecida, que, portanto, tem muito pouco dependentes filhos, menores de idade, menores de 24 anos, né? E, normalmente, via de regra, tem como dependente o seu cônjuge. Tá? Então é mais ou menos isso, a média de dependentes é inferior a 1. Mas o governo quer instituir a tabela para os pagamentos dependentes e aumentar a contrapartida do servidor no pagamento de consultas, exames e internações de 40% para 50%. Tá? Então a novidade que o Eduardo Leite cria agora, numa segunda versão, é uma trava de 12%. O que significa isso? Ninguém será descontado mais do que 12% do seu salário. Porque no modelo anterior, a pessoa que ganha, por exemplo, R$ 1.800 e tem um dependente, iria aumentar a sua contribuição e iria comprometer mais de 30% do seu salário com o plano de saúde. Evidentemente que as pessoas não iriam fazer isso. As pessoas iriam abandonar o plano. Então ele cria uma trava de 12%. Mas aqui eu quero sintetizar 2 pontos que são básicos, e servidores que estão nos ouvindo se atentem para este detalhe. O projeto do governo Eduardo Leite para o IP Saúde acaba com 2 princípios básicos do plano: a paridade e a solidariedade. O que significa paridade? Para cada R$ que o servidor coloca, o Estado coloca R$ também. Então o servidor contribui com 3,1 e o Estado contribui com 3,1. Ao criar este novo sistema e esta trava de 12%, a paridade do Estado ela vai ser somente para o segurado. Portanto, o Estado vai pagar 3,6%
e o servidor vai pagar 12. Então terminou a paridade, não existe mais a paridade entre Estado e servidor, que também o Estado criou agora, há uma semana atrás, uma espécie de simulador para que as pessoas avaliem, saibam quanto vão pagar, e nesse simulador, que nós chamamos de dissimulador, ele coloca do lado quanto a pessoa pagaria num plano privado de saúde, o que é uma estupidez, porque o IP, o Sistema de Saúde, IP Saúde, não é um plano de saúde comparável aos planos do mercado. O IP Saúde, por exemplo, não tem serviço odontológico, não tem atendimento psicológico e uma série de serviços, e uma série de carências que tem, e que, buenas, é um plano público para os servidores. Então, não tem meio de comparação. O segundo ponto, que é a questão da solidariedade, é o mais cruel do que está fazendo o governo. A crueldade está no seguinte: ele usa o argumento de que os mais velhos gastam mais na saúde. Sim, isso é verdade. As pessoas, quanto mais velhas, mais precisam de médicos, de remédio, isso é da vida. É assim mesmo. Só que essas pessoas que estão velhas, que estão idosas e que precisam de mais atendimento à saúde, já foram jovens e já contribuíram sem usar. Certo, Luzia? Nós já fomos jovens quando entramos no Estado e contribuímos com a mesma coisa, com os mesmos índices. Nós estávamos fazendo uma espécie de poupança. Bom, agora, quando chega a nossa vez de usar, nós temos que ser chamados a pagar mais. E aí está a grande injustiça, porque se o plano está deficitário, única e exclusivamente pela questão do achatamento salarial, isso que fique bem claro, tá? Tem questões de gestão, tem uma série de questões acessórias, secundárias, mas basicamente é a questão do salário. Agora, se o plano está nesta situação, é muito importante que as pessoas saibam que a responsabilidade não é do servidor. Porque o servidor sempre contribuiu, o servidor sempre teve desconto no seu salário. Então, esta questão da solidariedade, este rompimento da solidariedade entre as gerações, é o mais grave. Porque ele faz um plano que diz que tem que recuperar um déficit, só que uma pessoa da idade do governador, com o salário do governador, sequer irá contribuir com 3,6%. Sabe quanto seria a contribuição de um servidor de 38 anos com salário de R$30 mil por mês? 1,2%. Então ele não vai contribuir nem com o 3,6%, ele vai contribuir com 1,2%. Isso, portanto, desculpa, mas tem que dizer, ele diminuiu dos altos salários, né? Sim, ele vai contribuir porque tem uma tabela limitadora, e para a idade dele, para o salário dele, a contribuição dele para o IP Saúde não será de 3,6%, será de 1,2%. E é muito, muito importante, e eu quero salientar muito isso. O governador, ele instituiu, lá em 2019, 2020, ele destruiu todas as carreiras dos servidores, ele extinguiu todos os direitos que os servidores tinham nas suas carreiras, direitos de ascensão temporal, triênios adicionais, quinquênios, etc. O governo terminou com todos esses direitos. Portanto, a pessoa que fizer concurso público hoje, ela tem que saber que hoje ela faz o concurso, daqui a 30 anos ela vai ganhar o mesmo salário, porque não tem ascensão mais na carreira. E o governador instituiu um desconto previdenciário para os aposentados de até 15%. Portanto, os aposentados do setor público ganham nominalmente menos hoje do que ganhavam em 2014. Tiveram redução de salário. E agora o governo vem e traz mais um desconto de até 12% no salário dos servidores, penalizando, obviamente, os mais velhos e fazendo uma espécie de política do Robin Hood ao contrário, porque ele está penalizando os baixos salários e continua privilegiando os altos salários. É importante que as pessoas saibam que no início do ano de 2023,
O governador, tão logo assumiu seu segundo mandato, ele distribuiu benesses para o andar de cima. Ele deu reajuste para ele mesmo, para o vice-governador, para os secretários de Estado, para os deputados, e aumentou o valor das CCs, dos cargos de confiança, dos cargos em comissão. Teve CC que teve reajuste de até 150%. Ouça bem, Bruna, 150% do salário dos CCs. Portanto, os amigos do rei, a turma do Eduardo Leite, está todo mundo feliz. Tem colegas nossos, servidores públicos, que fizeram concurso público, que ganham menos de R$2.000, tendo ao seu lado uma pessoa que veio indicada pelo partido do governador ou por seus aliados, que o nosso colega tem que ensinar o serviço, e essa pessoa está ganhando hoje entre R$6.000 e R$7.000. Érico, muito obrigada por essas breves informações. Com certeza tem muito mais discussão para a gente poder repassar para o ouvinte, né? E por isso estão acontecendo algumas plenárias, alguns encontros. E aí eu quero saber de ti como é que está o envolvimento dos servidores. Luzia está nos representando a educação aqui. Eu vou pedir para ela convidar para a plenária que acontece aqui na região daqui a pouquinho. Mas antes eu quero saber de ti do envolvimento dos servidores. Bom, nós estamos correndo o Estado, já fizemos várias atividades, sempre com bastante a participação dos servidores. Nós estaremos agora, quarta-feira, amanhã, em Santa Maria, tá? Lá na Escola Bilac, que é uma escola muito grande, que tem um auditório para mais de 200 pessoas. Nós estamos indo para várias cidades, estaremos em Santa Cruz também na quinta-feira. E estamos percorrendo o estado, né? Sexta-feira estaremos aí no Núcleo de Estrela. Nós estamos viajando entre alguns dirigentes de sindicatos, conforme suas agendas, e nos distribuindo no estado, né? Porque o estado é muito grande, e serão 42 atividades, preparando uma grande atividade estadual para o dia da votação, com a participação de todos os setores, inclusive Polícia Civil, Polícia Penal, Brigada Militar, base do Judiciário, enfim, todas as carreiras do Estado, com esse discurso, dizendo para a sociedade que preste atenção, porque aqueles que salvam vidas realmente, que a sociedade precisa, que o povo gaúcho precisa, esses estão sendo mais uma vez sacrificados diante de uma minoria privilegiada que está ao redor do governador Eduardo Leite. Luzia, o convite, por favor, para que o pessoal participe na sexta-feira da plenária. Sim, muito importante. Nós, inclusive, veiculamos, né, na rádio o chamamento dessa atividade, que será em Estrela, na Câmara de Vereadores, às 14 horas, começa às 14 horas, às 16 horas. Às 4 horas da tarde, né, no dia 2 de junho, sexta-feira. Então, nós terá a presença da representação dessa frente, e o pessoal do CEPER estará também, e nós chamamos a nossa categoria para estar lá, e no dia 20 já está marcado também um chamamento para Porto Alegre. Nós temos que encher aquelas ruas de Porto Alegre, aquela praça da Matriz lá em Porto Alegre, para mostrar para os deputados a nossa insatisfação, o crime que eles estão fazendo com as categorias, né? Então, dia 2 de junho é em Estrela, na Câmara de Vereadores, às 16 horas, e Porto Alegre, vamos entrar em contato com seus sindicatos, nós lá do núcleo, para que as pessoas se inscrevam para nós estarmos em massa em Porto Alegre. Então, 2 de junho em Estrela e 20 em Porto Alegre. Encontros mais longos e com maior detalhamento do que o espaço que temos aqui. Gente, muito obrigada pelo bate-papo dessa manhã. Até breve. Nós é que agradecemos, mas agradeço ao Érico também a disponibilidade, tá? Obrigada, Bruna. A rádio sempre com o microfone aberto para nós aí. Muito obrigada aos ouvintes. Obrigado também. Sempre às ordens, tá, Bruno? Um grande abraço a todos e um abraço especial aos servidores públicos aí, que não esmoreçam, que a luta continua. É verdade. Abraço. Tchau, tchau.